Bom dia, bom dia. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. E ela se encontra lá em 2 Coríntios 12, no 9. É um texto muito conhecido, mas que hoje ele deu uma saltada aos meus olhos assim, pela situação em que eu tenho vivido. Então ele me disse, né, do 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler só até aqui. A gente olha esse versículo, né? Pelo menos eu olhava esse versículo, eu falava assim, nossa, ele é apóstolo, tal, né? Ele orou para o Senhor pegou e falou assim que a graça dele bastava. E nas minhas caminhadas, no meu amadurecimento, no meu processo em que eu estou vivendo com Cristo, eu comecei a entender esse texto. E é muito interessante isso, porque aqui fala que o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, na fraqueza. E é na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha humanidade, na minha pequenez, que o poder de Deus, ele sobressai. E é muito interessante isso, porque quando a gente se permite ser tratado pelo Senhor, quando a gente se permite ser curado pelo Senhor, a gente vai vivendo os processos e a gente vai vendo o agir, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor sobre a nossa vida. E é muito interessante esse texto, porque quando você começa a caminhar obediente àquilo que o Senhor falou, a direção que o Senhor te falou, você começa a ver o poder dele na sua fraqueza. Você começa a ver a provisão dele na escassez. Você começa a ver a cura dele na onde você estava desenganada. Você começa a ver o ambiente mudar, sabe? A presença dele se estabelecer. E eu estou vivendo um tempo que o externo pode estar um caos, mas dentro de mim está uma paz assim que excede todo o entendimento. Por quê? Porque eu aprendi a confiar no meu Pai. E eu acho que esse vídeo é mais hoje sobre isso. Eu precisava passar sobre isso para vocês. Por quê? Muitas das vezes a gente se desespera, fica sem saber para que rumo que vai tomar. Mas o Senhor sempre fala para nós nas Escrituras, né? Para não andarmos ansiosos, para esperar nele. E o esperar em Deus, ele é uma espera que muitas das vezes pode ser angustiante, porque as coisas não são no nosso tempo. Mas o tempo dele é tão perfeito, é tão agradável, que quando aquilo que a gente tanto almejava acontece no tempo de Deus, nos surpreende de uma maneira assim que chega a ser surreal. E eu tenho vivido processos assim com o Senhor, de coisas que eu vivi lá atrás que hoje faz sentido. E é muito interessante, porque isso me deixa impactada e maravilhada com o agir do Senhor. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, não é só sobre mim, é sobre Ele, é sobre aquilo que Ele vai fazer através de mim, as outras vidas que vão alcançar. Porque muitas das vezes a gente pensa somente no nosso umbigo, só na gente, mas não. É uma ponte, gente. O Senhor vai me usar para alcançar outra vida, porque uma vida me alcançou. E é assim que vai acontecendo, a gente vai sendo ponte, sabe? E quando você entende que a graça do Senhor, ela te basta, você começa a descansar nele. E eu posso falar com toda a convicção do mundo, não é fácil descansar no Senhor, mas é prazeroso. Porque você começa a ver a graça dele se abundando. Você começa a ver a graça dele te edificando. Você começa a ver a graça dele entrando em áreas na sua vida que você falava assim, não, aqui não tem mais jeito, aqui não vai acontecer mais nada, não importa o que eu faça, aqui não vai dar mais em nada. E tu vê a graça do Senhor abundando, e é muito bom de ver isso. E eu vejo isso diariamente na minha vida, no meu casamento,
na minha comunhão com os meus filhos. Aquilo que me faltou lá atrás, hoje eu tenho e é abundante, sabe? E esse texto, ele fala muito ao meu coração. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é no momento que a gente tá ali, ó, toda poderosa, conquistando, não, é na nossa fraqueza. É na nossa pequenez, é na nossa miudeza, é na nossa fraqueza que a graça do Senhor, ela abunda, sabe? E quando a gente aprende a descansar nele, a gente começa a ver provisões diárias, milagres diários, agires sobrenaturais do Senhor sobre a nossa vida. E é muito bom quando você começa a ter um crescimento, um amadurecimento em Cristo, não na sua própria vaidade, mas nele, porque tudo é nele. Se eu entrei em um processo de cura, foi nele. Se eu perdoei, foi em Cristo. Se eu consigo dar amor à minha família, é em Cristo. Porque pelas minhas obras, eu não estaria nem aqui falando com vocês. Mas é a graça dele que abunda na minha vida. É em Cristo. E quando a gente entende que tudo é em Cristo, que tudo provém dele, que tudo é por ele, não importa o cenário, a gente continua caminhando e perseverando, porque a gente sabe que a gente é vencedor nele, porque quem venceu o mundo foi ele, não foi a gente. Tenha um bom dia.